Ó Deus, Tu és de eternidade a eternidade, e não te limitas ao tempo ou ao espaço, porque todos os tempos e lugares estão em Ti. Gostaria de entender meu destino como filho Teu. Aqui estou, fraco e mortal, no meio da imensidão da natureza. Mas bendito sejas Tu, ó Senhor Deus, que me fizeste a Tua própria semelhança e sopraste em mim a Tua própria vida. Dentro desse pobre corpo, tens posto um espírito que é semelhante ao Teu próprio espírito. Neste corpo corruptível plantaste a incorrupção, e neste corpo mortal a imortalidade. Assim, deste pequeno lugar e neste momento, eu posso, através do tempo e do espaço, erguer o pensamento a Ti, o único ser não criado, até que a luz da Tua face ilumine toda a minha vida. Faze-me guardar na mente que o meu corpo mortal é apenas o servo da minha alma imortal. Faz-me guardar na mente o quanto me é incerta a segurança da vida terrena. Faz-me lembrar que aqui não tenho cidade permanente, porém apenas um lugar de peregrinação e um período de provas e de treinamento. Que eu use este mundo sem dele abusar, que eu viva nesse mundo sem a ele pertencer. Seja eu como se nada tivesse, embora possuindo tudo. Que eu entenda a vaidade das coisas transitórias e a glória das eternas. Faze que o meu mundo se centralize não em mim, mas em Ti. Todo-Poderoso Deus, que ressuscitaste dentre os mortos a nosso Senhor Jesus Cristo e o puseste à Tua destra em glória eterna, eu Te agradeço essa esperança de imortalidade, com a qual, através de muitos séculos, tem alegrado e iluminado as almas dos Teus santos, garantindo-a firmemente através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Você encontra essas orações no canal do YouTube da Primeira IPI de Campinas. Você pode acessar. Esse material é fruto da obra do John Bailey, chamado Encontros Diários com Deus. São orações para 31 dias. Tem a oração da manhã e tem a oração da noite. Essa é a oração da manhã do dia 15. Então tem oração para todos os dias ali. Algumas pessoas já têm feito uso desse material nas suas devoções pessoais e já têm compartilhado aquilo que Deus tem falado e ministrado aos seus corações. A nossa série de mensagens, ela se inspira na ideia do autor desse livro, o Hal Elrod, autor do livro Milagre da Manhã. No livro ele sugere que você dedique a primeira hora do seu dia àquilo que é mais importante para você. Você dedique essa primeira hora, a partir do momento em que você acorda, para aquilo que de fato vai fazer diferença na sua vida. E ele sugere o que ele chama de 6 salvadores de vida, que é um tempo de silêncio, de afirmações, de visualização, exercícios físicos, leitura e escrever. E que você gaste 10 minutos fazendo cada um desses exercícios. Então você dedica 1 hora fazendo isso aí. Muita gente ficou muito preso a isso e vem perguntar como que é. Você não precisa ficar preso a essa regrinha que ele sugere. É uma sugestão que ele faz, parte da experiência dele. O que nos importa e o que nos interessa aqui ao longo dessa série é repensarmos a nossa vida devocional, e especialmente a partir da prioridade da manhã, de priorizarmos a manhã para dedicarmos esse tempo com Deus, priorizarmos essa primeira hora do dia na presença de Deus. A música que nós cantamos antes de começar a mensagem fala disso, né? A cada manhã te encontrar, me prostrar aos teus pés, meu Senhor, te adorar. É a ideia desse encontro diário, de todos os dias, pela manhã, dedicar um tempo específico para isso. E que isso seja a primeira coisa, a sua primeira atividade, o primeiro movimento do seu ser.
Aliás, a oração do dia 1 do John Bailey, ele fala isso. Que seja a minha primeira atitude te adorar, seja minha primeira palavra o teu nome, meu primeiro gesto me ajoelhar diante de ti, né? Meu primeiro pensamento acerca de ti, essa ideia da primícia, de dedicar esse primeiro espaço do meu dia na presença de Deus. Agora, por que isso é importante? As pessoas, já compartilhei aqui, estão descobrindo, uma das minhas paixões é a aviação. E essa semana o Renato é membro da nossa igreja, ele é piloto. E ele me convidou para ir até o aeroporto para conhecer a aeronave que ele pilota, o local, o escritório de trabalho dele, né? E passamos algumas horas ali conversando, ele me apresentando tudo e me explicando tudo. E aí entramos na cabine, ele foi explicando cada botão, cada mostrador, qual a importância daquilo, o que aquilo faz, até que ele tira de trás do banco assim, um calhamaço assim, um baita livrão, era um manual do avião. E aí no manual tem lá o checklist. E há vários checklists. Mas tem um checklist que precisa ser feito todos os dias antes do primeiro voo. É um checklist mais completo, mais abrangente. Depois desse checklist, os demais são bem mais simples, são bem mais tranquilos. Mas esse primeiro, ele é essencial. E aí ele foi mostrando cada sistema que é conferido, cada mecanismo que é verificado. E eles gastam, hoje, que ele já tem mais habilidade para lidar, 20 minutos. Isso com o avião parado no solo, funcionando com todo mundo lá dentro. Ele tem que estar nessa condição. Eu falei, mas e se você não fizer? Ele falou, é por isso que o avião cai. Normalmente é por falha humana, e falha humana em fazer esse checklist. E aí a gente começou a conversar sobre como é a vida espiritual. E o fato de nós não dedicarmos tempo para fazer esse nosso checklist. Fazer esse checklist do coração. De verificar e avaliar como está o nosso coração antes de começar o dia. É a oração do salmista no Salmo 139, né? Senhor, tu me sondas e me conheces. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então é todos os dias fazer as mesmas verificações. Lembra das áreas de luta e fraqueza que a gente conversou no mês passado? Todos os dias checar se essas áreas estão protegidas, cercadas, se as coisas estão sob controle de fato. Porque se a gente sai sem checar esses sistemas, depois fica muito difícil. Porque aí você já não tem mais tempo, não tem mais como fazer. Depois que o avião decola, aí as coisas ficam difíceis, não dá mais para corrigir um problema. Os riscos são muito grandes. Depois que você sai da sua casa e entra na rotina, aí já não dá mais para aferir sua condição espiritual, emocional, física. Porque você tem que responder, você tem que produzir, você tem que fazer, você tem que decidir, você tem que fazer escolhas. E a gente não quer perder esse tempo. Na aviação comercial, essa que a gente usa, que você vai lá, compra passagem e voa, o pessoal cumpre rigorosamente. Existe uma série de protocolos, todo mundo cumpre. Mas avião particular, tem muita gente que fala, faço isso todo dia. Olha, dá uma olhada assim, está tudo bem, o motor funcionou, vamos embora. Porque a gente não pode perder tempo.
A gente acha que parar 1 hora na nossa manhã é perder tempo. A gente tem dificuldade aqui de parar 2 minutos, 3 minutos, quando tem o prelúdio aqui, a gente não quer parar. No culto das 8 a gente ainda faz o pós-lúdio. E todo domingo a gente orienta as pessoas. Logo após a bênção a gente diz, assentado, vamos ouvir ao pós-lúdio. Quem é que tem paciência para sentar, esperar uma música ser executada aqui? A gente tem mais o que fazer. A gente vive ocupado demais, cercado demais de um monte de coisa e de um monte de demandas. E a proposta de refletirmos nessa série é de desacelerarmos e repensarmos o nosso estilo de vida, repensarmos o nosso jeito de ser e repensar a nossa vida devocional. Porque se a nossa vida devocional está marcada por essa pressa, é tudo menos devocional. O Richard Foster nos lembra que os 3 inimigos da espiritualidade são a pressa, o barulho e a multidão. São essas 3 coisas. Pressa, barulho e multidão. Você precisa eliminar essas 3 coisas da sua vida para investir na espiritualidade com profundidade. Fora isso, a gente fica assim no raso e na superfície. E falar sobre o tema do qual nós vamos conversar hoje, muito mais. Nós vamos conversar um pouco sobre oração. E oração é um fenômeno, um dos mais comuns na vida humana, em todas as culturas, em todas as religiões, em todas as épocas. Gente até que não é religiosa, pratica a oração. Mas ao mesmo tempo é uma das disciplinas mais negligenciadas. E com a qual nós temos grande dificuldade. Porque é sempre um sentimento da nossa parte de que não oramos o suficiente, de que não oramos de forma adequada, de que a nossa oração não faz sentido, de que aquilo que a gente ora parece que a gente está falando para a gente mesmo e não tem ninguém ouvindo, ou aquela sensação de que a nossa oração não passa do teto. Tudo isso vai rondando o nosso coração e sabotando a nossa fé. Eu já li alguns livros sobre oração. E o que eu percebi é que à medida que eu lia os livros, a minha culpa aumentava. Cada vez que eu lia um livro sobre oração, aumentava o peso, aumentava o fardo, aumentava a responsabilidade e aumentava aquela sensação de que nunca é bom o suficiente. Até que eu descobri os livros de oração. Aí sim, aí tudo mudou. Porque os livros sobre oração ficam teorizando acerca da oração. Definindo o que é oração, mostrando como é a oração, o quanto você tem que orar, qual caminho percorrer. Os livros de oração, eles não explicam nada. Eles só contêm orações. E você simplesmente ora. E é igual andar de bicicleta, é orando que se aprende a orar. Não adianta ler uma cartilha, você precisa exercitar. Você precisa se dedicar. Orar é entrar e participar da comunhão da Trindade. Orar é entrar e participar da comunhão da Trindade. Você já teve essa experiência de orar e ter a nítida sensação de que você está, de fato, na presença de Deus, naquela comunhão ali da Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, aquilo que os teólogos chamam da dança da Trindade. Para explicar a harmonia que existe na Trindade, é usada a palavra pericorese.
E a pericorese é essa dança harmoniosa. O autor dessa frase é o Omar Ludovico, e ele está dizendo que orar é quando a gente entra nessa dança com a Trindade. E nos relacionamos com a Trindade num nível de intimidade e profundidade. A verdadeira vida de oração é pessoal. Ela conta a história da vida, é afetiva, toca os sentimentos, é transformadora, muda o olhar, é movida pela saudade e não pela ansiedade. Você vê os salmistas o tempo todo falando sobre isso, né? Minha alma anseia por ti. Eu tenho saudade da época em que eu buscava a sua presença. A oração é ao mesmo tempo uma graça de Deus a ser recebida e uma disciplina espiritual a ser exercitada e desenvolvida. Então é preciso um esforço da nossa parte. Tem um lado que a gente recebe, mas tem um lado que a gente oferece. E a gente oferece isso, né? O nosso esforço, a nossa disciplina. Vamos ler juntos essa oração do Bonhoeffer. Bonhoeffer, um teólogo alemão. Vamos lá. Ó Deus, cedo de manhã eu clamo ao Senhor. Ajude-me a orar e para concentrar meus pensamentos no Senhor. Eu não posso fazer isto sozinho. Pode passar. Dentro de mim tem escuridão, mas com o Senhor há luz. Eu estou sozinho, mas o Senhor não me abandona. Estou fraco no coração, mas com o Senhor tenho ajuda. Estou impaciente, mas com o Senhor há paz. Dentro de mim há amargura, mas com o Senhor há paciência. Eu não entendo os seus caminhos, mas o Senhor conhece o caminho para mim. Restaure a minha liberdade e capacite-me para viver agora que eu posso responder perante o Senhor e perante os homens. Senhor, o que quer que seja que este dia possa trazer, seu nome seja louvado. Amém. Ele foi preso pelo regime nazista e foi morto uns 2 meses antes do final da guerra. E na prisão ele escreve essa oração. Por isso, a expressão dele dizendo: restaure a minha liberdade, capacite-me para viver agora que posso responder perante o Senhor. Ele meio que parafraseia o salmista quando diz para Deus: podem os mortos te louvar? Então me ajuda agora, porque depois que eu morrer não adianta. Vem no meu socorro agora. Me sustenta agora, me fortalece agora. Mas você percebe que essa oração do Bonhoeffer, ela em nada se parece com essa nossa oração tipo carrinho de supermercado. A gente vai orar, é como se a gente entrasse no supermercado com o carrinho vazio e fosse passando pelas prateleiras falando: eu quero isso, me dá isso. É igual criança, né? E ele nos mostra nessa simples oração que oração é relacionamento. Ontem à noite o Felipe me perguntou: sobre o que é que você vai falar amanhã? Eu falei: eu vou falar sobre oração. Ele agora está avaliando minhas mensagens. Deu para isso agora. Esses dias acabou o culto, ele falou: tem uma reclamação. Eu falei: qual é a sua reclamação? Você grita muito. Eu falei: me diz uma coisa, para você o que é oração? Oração? Eu falei: é conversar com Deus, ué.
E é isso. É uma conversa. É participar da comunhão da Trindade. Não é atualizar a informação ou tentar lembrar Deus de algo que Ele está esquecendo. Orar para tentar corrigir aquilo que Deus está fazendo, porque parece que Ele não está muito certo. Enquanto nós não entendermos que oração é relacionamento, é estar diante de Deus, é nos colocarmos na presença de Deus e ali permanecermos, a gente vai viver esse ciclo vicioso de uma oração funcional. A gente ora porque tem que orar. Hoje de manhã, eu resgatei meu diário. E aí comecei a folhear e olhar as últimas vezes que eu escrevi. E eu percebi algo. Eu só me disponho a escrever quando as coisas não estão bem. Quando está tudo ruim, aí eu vou escrever. E aí eu fui olhando, dia após dia, assim. Estou mal. Não estou bem. Me senti mal. Dormi mal. Não sei o que está acontecendo. Desse jeito. E eu comecei a notar que meu relacionamento com Deus se baseia muito nisso. E não tem nada de errado em buscar Deus quando as coisas não estão bem. É Ele que a gente tem que buscar. Mas percebe como a gente torna a espiritualidade utilitarista? Só me serve quando eu tenho algum benefício claro, assim. Quando eu estou de fato precisando, só Deus pode me ajudar. Tipo criança, quando quer alguma coisa e vem e começa a se esfregar assim, e começa a rodear o assunto para pedir alguma coisa, puro interesse. Puro interesse. E o interesse não é no relacionamento, o interesse é no presente, é naquilo que pode receber. E isso não é oração. Oração é relacionamento. Vamos ler juntos o Salmo de número 5, o verso 3. Vamos lá? De manhã, ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã, te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Amém. O livro dos Salmos é um livro de orações. Tem hinos também, mas tem muitas orações. O Salmo 5 é uma dessas orações. O salmista começa dizendo: escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer, atenta para o meu grito de socorro. E no verso 3 ele relata um pouco do relacionamento dele com Deus. Ele meio que resume como é a jornada dele diante de Deus. E ele fala: de manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Percebe que a vida de oração do salmista não se resume a um momento, não se resume a simplesmente falar. Enquanto eu falo, eu estou orando. É essa a ideia que a gente tem. O momento em que eu digo amém, acabou. Ele fala: não, minha vida não é assim. De manhã eu te apresento a minha oração e
aguardo. Eu permaneço na presença de Deus. E esse aguardar não é do jeito que a gente aguarda. Não é como você aguarda quando você está no hospital, numa clínica, vai fazer um exame, uma consulta médica, e aí está tudo atrasado, e aí você está lá na sala de espera, você e mais um monte de gente esperando. Como é que a gente espera na sala de espera do médico? Pacientemente, pezinho, ó, máquina de costura ligada ali, ó, e vai embora. E a gente levanta e toma água e senta e pega uma revista. E aí pega o celular, vai para o WhatsApp, senta, dá aquela bufada assim. Não é desse tipo de espera que o salmista está falando. Ele está falando de esperar, aguardar com esperança. Salmo 40, o salmista diz: esperei pacientemente pelo Senhor. No hebraico há uma redundância a essa expressão. É como se ele estivesse dizendo: esperei esperando pelo Senhor. Eu esperei de verdade, eu fiquei aqui esperando. Ou como o profeta Abacuque. Quer aprender a orar? Leia Abacuque. O livro de Abacuque são várias orações, né? Mas você percebe que é um diálogo entre ele e Deus. E no capítulo 2, diante de uma resposta que Deus dá, ele fala: ok, eu vou ficar aqui na torre de sentinela, esperando. É o que me resta. Não vou fazer nada. Eu vou esperar. Lembra da semana passada que a gente conversou sobre a Lectio Divina? E o último movimento da Lectio é a contemplação. E eu disse que na tradição monástica, a contemplação é um tempo de espera. Onde eu considero aquilo que Deus falou comigo, como? Aguardando, esperando, ouvindo, considerando minha vida, considerando meu coração, considerando as decisões que eu preciso tomar, considerando minhas responsabilidades, minhas prioridades, considerando minhas escolhas, meus relacionamentos, considerando minha emoção, minhas fragilidades. A oração, ela tem esse aspecto do falar, do expor, do abrir o coração, mas há também um movimento para dentro, de olhar para nós mesmos, de considerarmos a nossa vida diante de Deus e esperarmos Deus falar ao nosso coração. Precisamos entender de fato que a oração é diálogo e não monólogo. É um relacionamento entre duas pessoas, onde um fala e o outro ouve, e aí depois o outro fala e esse um ouve. Precisamos ressignificar a nossa vida de oração. Kierkegaard, que foi um teólogo e filósofo, ele diz: um homem orava e no início pensou que a oração equivalia a falar. Contudo, à medida que foi ficando cada vez mais quieto, percebeu que a oração é ouvir. Oração é ouvir. Talvez esse seja um dos grandes segredos da oração. Quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente percebe que havia uma iniciativa e uma disciplina muito intensa da parte dele. Os evangelistas vão registrando a vida de oração de Jesus. Marcos
Quando vai falar sobre a vida de oração de Jesus, ele diz: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Eu imagino que Jesus não teve esse trabalho todo para ficar lá 2 minutos, 5 minutos. Assim como eu não acredito que ele passou lá meia hora ou 1 hora falando o tempo todo. Para ter todo esse trabalho de acordar de madrugada, sair de casa, ir para um lugar deserto, ele gastou algum tempo ali. E a vida de oração de Jesus era de um relacionamento íntimo e profundo com o Pai, em que ele falava e o Pai ouvia, em que o Pai falava e ele ouvia. Na oração sacerdotal isso fica muito evidente, né? Quando ele ora por nós e diz: Pai, eu só quero que ele seja um, assim como nós somos um. Assim como nós temos esse relacionamento harmonioso, gostoso, desejável, eu quero que eles também tenham isso com a gente. Como é que é a sua vida de oração? Sua vida de oração revela o relacionamento de amigos? Ou é marcada por uma relação patronal, em que você pede e Deus faz? Em que você pede e Deus dá? O ministro presbiteriano George Buttrick, ele escreveu um livro, até onde sei não foi publicado em português. O título do livro é Prayer, Oração, e ele fala um pouco mais do que sobre a vida de oração, mas ele faz uma afirmação importante: a oração consiste em amizade com Deus. E a amizade, ela é informal. Se você tem relacionamento de amizade com alguém, esse relacionamento ele é informal. Se houver formalidade, não é amizade. A gente é conhecido, tem alguns limites aí, né? Agora, amigo mesmo, a relação é de informalidade, é uma relação super tranquila. Porém, não é informe. Tem uma forma, tem um jeito. Qual é o seu jeito? Ele diz: tem seu próprio cultivo, sua conduta, suas obrigações e mesmo disciplinas. Como é que você investe nos seus relacionamentos de amizade? E como você investe no seu relacionamento com Deus? O Buttrick sugere o que ele chama de uma regra simples para a oração individual. É uma sugestão de como você pode organizar. Se talvez fica muito solto esse negócio assim de que orar é estar na presença de Deus, mas eu faço o quê? Não, é só estar. Mas e aí eu estou lá e aí o que acontece? Não, você só fica lá. Mas e o que eu faço? Você não faz nada, fica lá. Talvez seja muito difícil para você, né? Então, ele sugere uma regrinha, passos para você seguir, para te ajudar nesse processo de construir um relacionamento com Deus. Então, todo o caminho de oração e toda a vida de oração começa com uma silenciosa preparação. Primeira coisa é silenciar o coração. Nesse ponto, o Hal Elrod está muito certo, né? Primeiro salvador de vida dele lá é o quê? Silêncio. Então quieta seu coração, respira. O Brasil é nosso. O mundo continua girando, exceto para os terraplanistas. Mas está tudo bem, está tudo sob controle.
sem essa parada fica muito difícil. A gente vem para a oração acelerado. A gente vai na garganta de Deus assim, né? A gente vai com unhas e dentes, e o que a gente precisa é aquietar o coração. Após esse tempo de silêncio, ação de graças. Exercite a gratidão. Agradeça a Deus por vários motivos, por várias coisas, por várias razões. Vai descobrindo na sua vida motivos de gratidão. Vai percebendo ao seu redor os sinais e as digitais de Deus, as bênçãos, os livramentos, o cuidado, o sustento, a provisão, a criação, o conforto que você tem, o trabalho que você tem, o sustento, até as lutas e dificuldades. Tudo é motivo para agradecer. Tiago fala que a gente tem que se alegrar pelo fato de nós passarmos por várias tribulações. Então agradeça por isso, porque é o caminho da maturidade, é o sofrimento e a dor, não tem outro. Se a sua vida é só alegria e felicidade, você está caminhando rumo à imaturidade. Então tem que ter sofrimento e dor no meio do caminho para a gente ir engrossando o lombo e ir ajustando as coisas. Terceiro, confissão. Então essa vasculhar o coração, olhar a própria vida, olhar os pecados individuais, os pecados coletivos que a gente comete, como igreja, como sociedade, como nação. Quarto, intercessão. Ore pelas pessoas. Certamente você conhece muita gente que está passando por lutas e dificuldades. Então gaste tempo orando por essas pessoas, suplicando pela vida delas, pedindo a bênção de Deus por elas. E o último movimento que ele sugere é o da petição. E ele fala, eu não deixo a petição por último porque ela é mais importante, nada disso. Mas porque esse processo todo nos protege. Seguir esse caminho nos protege e nos preserva do egoísmo, da gente ficar olhando só para a gente. De achar que o nosso problema é o maior do mundo. De achar que a gente é filho único de Deus. De que Deus tem que cuidar da gente e o resto não importa. É nesse sentido que a oração muda e molda o nosso coração. E não o coração de Deus. Você não tem que orar para que Deus faça algo que Ele não iria fazer. Não perca seu tempo. Você não tem que orar para lembrar Deus de algo que Ele está esquecendo. Por mais que você leia nos Salmos o salmista dizendo, até quando te esquecerás de mim? O salmista só está sendo honesto em relação ao sentimento dele. Mas em nenhum momento Deus esqueceu, em nenhum momento Deus esquece. E quando eu oro, quando o salmista ora dizendo, o Senhor não vai se lembrar de mim, não é porque Deus teve uma amnésia. Mas a importância dele orar é para expressar o coração dele. Meu coração está assim, eu estou me sentindo abandonado aqui. Parece que o Senhor não está nem aí. Ou o Senhor não está vendo. Mas você vai vendo todos os salmistas que começam por esse caminho, terminam num caminho de confiança. O Salmo 13 é mais ou menos assim. Até quando, Senhor? Ele fica questionando Deus. Até quando te esquecerás de mim? Até quando eu vou continuar sofrendo? O último versículo do Salmo, ele diz, quanto a mim, confiarei no Senhor. Pô, cadê aquele cara marrento do início do Salmo, que estava questionando tudo? Quanto a mim, eu vou louvar o Senhor, eu vou adorar, porque Ele é o meu Deus e o meu Redentor. A vida de oração molda o nosso coração. Estar na presença de Deus
mexe com o nosso coração. Eu quero encerrar assistindo um último vídeo para nossa inspiração. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, versículo 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. As práticas milenares de justiça eram o jejum, a oração e as esmolas. Aqui Jesus começa a falar sobre a oração. Nós geralmente associamos a oração com a fala. Orar é falar com Deus. Orar é articular os nossos desejos, nossas vontades, as nossas angústias, é fazer os nossos pedidos, as nossas súplicas a Deus. Orar é praticamente falar com Deus. Entretanto, Jesus vai fazer um comentário aqui muito surpreendente. Ele diz que quando nós oramos, devemos fechar a porta do quarto, é ir para o mais profundo do silêncio e da reclusão, ou por que não dizer, da introspecção, e Deus, que nos vê em secreto, nos dá a recompensa. Para Jesus, a oração não é alguma coisa que Deus ouve. Para Jesus, a oração é o que Deus vê. A oração tem muito pouco a ver com as nossas palavras e tem tudo a ver com o nosso coração. Por isso é muito interessante quando perguntaram a Madre Teresa de Calcutá o que ela dizia a Deus quando orava. E ela disse: eu não digo nada, eu só escuto. Então disseram a ela: e o que é que Deus fala para a senhora? E ela teria respondido: ele não fala nada. Ele só escuta. A oração é uma experiência de Deus que transcende as palavras. As palavras, elas são limitadas demais para expressar essa experiência do divino. Por isso é que Jesus diz: fecha a porta do teu quarto, vá no mais profundo da tua introspecção, busque a Deus no silêncio. É aí que se constrói a verdadeira intimidade. A oração não é uma coisa que Deus ouve. A oração é um coração que Deus vê. Então essa é a minha oração. A minha oração é que eu experimente esta intimidade com Deus. Intimidade tal que faça com que as minhas palavras se tornem desnecessárias. E eu convido você a fazer essa mesma oração.